Eu já sei o que Ô, Nildo, conversar. tem uma pergunta, eu não sei se você tem a resposta. Eu tentei apurar, a resposta não veio. Eu não sei se porque meus interlocutores não sabiam ou preferiram silenciar. O Roberto Mangabeira Unger, ex-ministro de assuntos estratégicos de um e prefaciante do outro, mentor intelectual, estava nessa reunião? Que eu saiba, não. Essa reunião foi dos dois, sozinhos. Mas veja, que segredo há nisso? O que eles poderiam ter conversado? Eu acho que é mais uma limitação, tanto de Ciro quanto de Lula, como políticos vulgares nesse sentido, uma vulgaridade plena. Ora, depois de tanta agressão política, que é normal, críticas, algumas fundadas, outras não, de ambos os lados, o petismo diz que o Lula nunca criticou. O Lula nunca criticou ninguém. E essa é uma limitação grave do seu Lula. Por isso que ele é um político vulgar, de quinta, de oitava. Por quê? Porque a política é feita da crítica. Eu já sei o que eles conversaram. Não é preciso ser um sábio, não é preciso ser Aristóteles para saber o que eles conversaram. O que eles estão conversando é o seguinte: a política no Brasil está reduzida a uma frente anti-Bolsonaro. A política está orientada por essa máxima. Não é o rabo que move o cachorro, é o cachorro que move o rabo. A totalidade move a parte. Essa totalidade está dada pela seguinte questão: move a cabeça dos dirigentes do meu partido, o PSOL, do PDT, do PCB, do PSB, do PT, de todos os partidos, do PCdoB, fazer uma frente contra Bolsonaro. Ora, numa frente contra Bolsonaro, com a hegemonia do liberalismo de esquerda, Lula e Ciro são obrigados a sentar e conversar. Que segredo? Nildo, é Para ver o importante que você quê? está colocando. Ô, Rômulo, para ver quem é que vai encabeçar. Agora, quem vai encabeçar depende do seguinte: do resultado eleitoral que já começa a aparecer na segunda-feira. Mas isso aí que você está falando, quem vai encabeçar, vai além do poste petista da vez do Ciro Gomes. E eu acho algo muito interessante. Um observador muito atento da política brasileira, depois de reações nos últimos dias de Breno Altman, né, sobre o reflexo do resultado americano, suposto resultado, nos pronunciamentos públicos de próceres da suposta esquerda brasileira, falou o seguinte, eu vou aqui citar textualmente, a pessoa falou o seguinte: ô Rômulo, vem cá, você tá sabendo de alguma coisa? O Breno Altman tomou a pílula vermelha lá do filme do Matrix, de repente ele começou a ver as coisas corretamente, saiu da flauta mágica, porque ele tá falando, o discurso muito parecido com o seu comigo, Nildo, falando assim, ó, não há diferença, quem tá vendendo Bernie Sanders como importante e tal, isso não tem nada a ver e tal, o que aconteceu? Ele tomou a pílula vermelha e tal. Falei, nada disso. Aprende. Aí eu falei pra essa pessoa, falei assim, aprende uma coisa. Todo pronunciamento público desse suposto dissenso intra-PT, então, senhor Walter Pomar, senhor Breno Altman, o que quer mais que seja, é para dar linha internamente no PT. Eles se resumem à disputa de posicionamento dentro do PT. Sabe o que é isso? Porque essa história aí, qual foi a narrativa? Como é que tentaram vender o pessoal da Frente Ampla para dentro do setor de esquerda? Olha só, fizeram uma frente ampla na Argentina, ganharam. Fizeram uma frente ampla agora nos Estados Unidos, ganharam. Então tem que fazer uma frente ampla no Brasil. E qual que é a tradução própria ou imprópria que esse pessoal diz frente ampla? Tem que haver a composição Ciro Gomes PT. E olhando a briga interna do PT, quem que ainda em 2018, aí mais uma vez, própria ou impropriamente, defendia isso? PT do Nordeste. Não é segredo para ninguém que Jacques Wagner, inclusive, falou: olha, se o Ciro Gomes for o candidato nessa aliança contra o fascismo, eu seria o vice. E aí, o pessoal falou: não, vai ser o PT. Ele, inclusive, recusou sair como cabeça de chapa. Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico, aspas, então, falando: não, aí eu falei, nessa eu não entro e tal, não sei o quê, considero uma farsa e tal. Inclusive, é uma coisa, né, assim, uma nota, uma oitava, assim, surpreendente, acima do que seria de se esperar e tal, e botou isso lá. Então, não é segredo. Então, eu falei pra essa pessoa, presta atenção, essa história do Breno Altman sair e ele e o Walter Pomar baterem no telegrama, tem que bater mesmo, do Ciro Gomes, vergonha alheia total, mas silenciarem, absolutamente falarem abstrato, essas pessoas que nutrem ilusão na esquerda liberal, aí não citarem, aí você vê a desonestidade intelectual, não citarem pronunciamento de Dilma e Lula, ex-chefes de Estado, lideranças, uma preside a Perseu Abramo, o outro é o sol do PT, mas é muita desonestidade intelectual. Então, os dois foram pra cima, como tinha que ir, daquele telegrama ridículo Ciro Gomes, mas falaram em abstrato, essas pessoas que nutrem ilusão e tal. Falei, presta atenção, isso aí
é, mais uma vez, a ambição rebaixadíssima desse suposto dissenso interno do PT é tentar influenciar internamente a disputa PT-São Paulo, PT-Nordeste. Se fecha com Ciro Gomes ou não fecha. Aí a pessoa falou, tem toda a razão. E o Dorix? Bom, eu recebi no Twitter o seguinte, uma manifestação do Breno criticando o liberalismo de esquerda. Se tirar o nome, parece o Nil Dorix. Não, e eu fiquei de, opa, essa expressão, eu reivindico. Ninguém falava nisso. Como ninguém falava em protofascista. E eu reivindiquei, disse, isso aqui, ele é um protofascista, o governo não é fascista, e ele é um protofascista. Como eu coloquei em circulação a ideia, isso aqui é o liberalismo de esquerda. E o liberalismo de esquerda, o que me chamou a atenção na posição do Breno, foi precisamente o que você colocou aqui, Romo, que é o seguinte, o chefe do bando, no sentido de lado do liberalismo de esquerda, é Lula e Dilma. E no outro lado, a outra alma gêmea é Ciro. Esse é o liberalismo de esquerda. Então, a crítica ao liberalismo de esquerda que o Breno retomou aqui em questões internacionais, ela só tem sentido se aplicada internamente. Veja, é óbvio que Biden, você disse uma coisa aqui, Rom, no discurso de vitória, o Biden disse, essa é a maior votação na história dos Estados Unidos e essa é a maior aliança da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Biden, durante toda a campanha, reivindicou a volta do bipartidarismo nos Estados Unidos. Porque ele queria, sobretudo, os votos dos republicanos, e milhares e milhares, se não milhões de republicanos votaram no Partido Democrata, para expulsar o Trump, que segundo eles, segundo o establishment nos Estados Unidos, de Clinton, Obama, até George Bush, consideram o Trump um intruso no Biden. Então, defenestrá-lo é algo que dependeria quase aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, da saúde pública do sistema dentro dos Estados Unidos. É como se o Lula e o Cardoso se reunissem para a volta do sistema petucano. Tirar do baile o Bolsonaro. E é o que está tendo se montando. A frente ampla que você menciona aí, a mais ampla possível. O que significa se dizer, sabe o quê? Sem nenhum programa, exceto um ponto. Tirar Bolsonaro é o que está colocado. Para o Bolsonaro é o melhor, porque o Bolsonaro vai colocar tudo em termos de velha política e nova política. E nós vamos ver o que vai ser. Claro, lá nos Estados Unidos, eu quero chamar a atenção, o Expressional está aqui. E é isso que me diferencia de Ciro, Lula, Luciana Genro, a maioria do PSOL, é que os Estados Unidos, Romo, Expressionalta, não é só a substituição de Trump por Biden, é a presidência da República num momento de uma crise cíclica do capital gigantesca, muito grande, que vai aumentar o gasto militar, que vai aumentar a intervenção estatal na economia, que vai aumentar as emissões da Reserva Federal, e eles vão ter que fazer um keynesianismo que sempre contou com guerras na expansão mundial. Sempre. Você veja, quem mais deportou latino-americanos senão Barack Obama? Um preto na presidência dos Estados Unidos. Quem mais fez intervenções no mundo árabe e no mundo muçulmano? 7, 8 guerras, agressões violentas, cometendo crimes e atrocidades completas. Nildo, qual foi o conflito internacional iniciado pelo Donald Trump? Qual foi, dos existentes, qual foi a escalada do Donald Trump? Nenhum. E mais, o Romulo, latiu, Rocketman, vou lá acabar com a Coreia. Aí foi lá beijar a mão do presidente coreano. E a China vou colocar de joelhos, porque vou voltar com os empregos para Detroit. Fui lá na Praça Celestial. Fui lá. O que o Trump fez? Observem. A retórica é uma coisa. Em presidente da República, a gente tem que olhar, é o diário oficial, é o que ele faz, não o que ele diz. Por isso que eu nunca me iludi com Dilma e Lula. Eu olhava o que eles faziam. Não a conversa mole do Lula. Que o Lula... ele é basicamente, eu vi o vídeo do Lula, o Romo. Você veja como é, as pessoas têm que aguçar o sentido crítico. O Lula fez aniversário agora,
E ele fez um vídeo que era para uma reflexão pessoal. Eu não sei como é que alguém faz uma reflexão pessoal pública. Diz, ó, Lula, vamos fazer uma reflexão pessoal. Ele disse, olha, isso aqui é para mim. E aí ele fez uma declaração que é baseada em Deus. Deus colocou ele aqui. Deus reservou para ele esse... Veja, isso no fundo, a evocação de Deus, é algo que o Bolsonaro faz todos os dias. Por isso que eu declaro uma impostura completa, tanto de Lula, de Bolsonaro, do bispo, traficante da fé, com todo mundo, com Leonardo Boff, com o que vocês quiserem. O terreno da política é laica, nós temos que ter um respeito. Eu não quero me dividir com ninguém aqui no Duplo Expresso e no mundo por causa religiosa, porque causas religiosas e crenças religiosas são absolutamente individuais e eu tenho o máximo de respeito. Portanto, nada para a cena política. Não coloque na cena política. E isso é fundamental. Então, veja, essas declarações, nós temos que ter aguçado o espírito crítico. Se a gente comparar as administrações de Obama, elas foram muito mais terríveis para todos nós. E por isso que lá nos Estados Unidos, muitos analistas de esquerda, gente, peguem no Chomsky, mostrando como a era Obama era, em larga medida, uma continuidade total com George Bush. Eu estou falando de Noam Chomsky, eu não estou falando de um sujeito de direita. Noam Chomsky é tratado pelo establishment dentro dos Estados Unidos como um dissidente. Mas ele escreveu um livro sobre isso, a era Obama, e tu vai vendo como é que atuou. E ele mostra como no Clinton foi a mesma coisa. Na política externa, os Estados Unidos não têm princípios, têm interesses nacionais e interesses da política imperialista. Percebe?